Pessoal, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na manhã de hoje. Quem é a primeira vez que está vindo, sejam bem-vindos. Quem já costumeiramente vem aqui, sintam-se acolhidos. A gente vai iniciar o nosso horário de atendimento com a oração de São Francisco, que é o patrono da nossa casa, protetor dos animaizinhos. Se alguém quiser cantar a oração junto, a letra vai estar aqui na tela, tá bom? Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre não esperar nada em troca. E isso é baseado num trecho do Evangelho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, sugiro a leitura depois, quem estiver em casa, né, para ler. Eu separei só alguns trechos aqui para a gente refletir. É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando convidares alguém para o jantar ou ceia, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus pais, para que não suceda que também eles te convidem e assim retribuam o que receberam de ti. Mas quando derdes um festim, convida os pobres e os estropiados, e serás bem-aventurado, pois eles não terão meios de te retribuir o convite, mas isso te será recompensado no reino de Deus. Esse é um trecho do Evangelho de Lucas, e está lá também reproduzido no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente lê esse trecho, eu acredito que todos já devam ter ouvido esse trecho, né, da Bíblia, né? A gente fica em dúvida, né? Poxa, mas como assim? Eu não vou convidar quem eu gosto para minha casa? Aqui ele cita, né, no caso, uma festa, né? O que significa? O que Jesus quis dizer com essa passagem bíblica, né? E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas explicações. Como eu disse, o texto é um pouco longo, né? Mas eu separei aqui só um trechinho para a gente refletir. O sentido das palavras de Jesus dessa passagem bíblica. Serás feliz, pois eles não terão meios de te retribuir. Como assim? Que não se deve fazer o bem esperando o retorno, mas pelo único prazer de fazer. Porque toda vez que a gente faz um bem para alguém, quando a gente presta uma caridade, involuntariamente, inconscientemente, a gente espera receber algo em troca. A gente espera uma retribuição. E o que Jesus quis dizer nessa passagem é que a gente tem que fazer o bem pelo bem, sem esperar absolutamente nada em troca. Porque senão fica uma moeda de troca. Eu faço o bem, mas eu vou receber algo em troca. E é muito comum, mesmo quem é espiritualizado, às vezes fazer uma caridade, ajudar alguém, com aquele pensamento, se eu fizer o bem eu vou para o céu. Se eu fizer o bem, eu já tenho o meu lugar garantido no plano espiritual, nos lugares mais elevados.
Claro que se a gente sempre fizer o bem, se nós sempre estivermos no caminho do bem, automaticamente a gente vai ter essa consequência, digamos assim. Porque é uma lei de causa e efeito, ação e reação. Se eu faço o bem, eu vou receber o bem de volta também. Mas a gente não tem que fazer esse bem esperando algo em troca. E muitas vezes a gente faz isso. E os nossos irmãozinhos animais, eles nos ensinam algo fantástico. Porque eles fazem tanto bem pra gente por amor. Eles não fazem pensando, eles não pensam como nós humanos. Eles não agem de forma, vou dizer, maldosa, mas esperando algo em troca. Eles fazem simplesmente o bem porque eles nos amam. E é essa lição que eles nos ensinam que a gente tem que colocar para as nossas vidas. Fazer o bem não só para eles, para os nossos irmãos de humanidade também, mas simplesmente por fazer o bem. Jesus fez isso. Jesus nos exemplificou isso. E o que é que a gente está fazendo de diferente? Estamos fazendo muita coisa de diferente. Então a gente precisa, ao ver essa parábola, ao ver essa passagem bíblica, né, parar e refletir. Porque às vezes a gente faz pensando em algo em troca. Né? Aí eu separei um outro trecho aqui de um livro muito interessante, quem tiver depois condições de ler, chama Vivendo o Evangelho. Cada passagem do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem correspondente. É bastante interessante para quem faz Evangelho no lar, né, para quem gosta de estudar um pouco mais. Sobre esse trecho que a gente viu, também separei só uma frasezinha. Aquele que você ajuda não lhe deve nada, mas esperando da providência divina um recurso qualquer a seu favor, em virtude da caridade que realiza, é certo igualmente que você ainda cobra pelo bem que faz, apenas mudou de devedor. Uma frase um tanto quanto forte. Aliás, esse livro foi psicografado, a psicografia do Antônio Baduí Filho pelo Espírito André Luiz, o mesmo que escreveu os livros com o Chico Xavier. Então que a gente faça o bem sem esperar nada em troca. Que a gente realmente faça porque está na nossa índole. Porque a nossa índole é sermos bons. Ah, mas tem tanta maldade acontecendo. É o livre-arbítrio de cada um. O mesmo trabalho que nós temos de fazer o mal, nós temos de fazer o bem. Só que os resultados são completamente distintos. Então, se dá o mesmo trabalho, entre aspas, por que não fazer o bem? Por que não ser caridoso? Por que não ter a bondade no nosso coração? Está faltando um pouco isso para a gente. Ah, mas os outros não estão fazendo. Como diziam os nossos avós, nós não somos todo mundo. Então vamos fazer a parte que nos cabe. Se os outros não querem fazer, aí é problema de cada um. Então, olha, separei duas imagens aqui, ó. Esse cãozinho de rua. Vocês acham que ele está preocupado porque esse senhor não tem condições financeiras, não tem uma casa bacana, não dá uma caminha quentinha para ele? Ele está ao lado desse morador de rua porque ele o ama, sem esperar absolutamente nada em troca. Um animalzinho de rua que a gente às vezes adota, que a gente dá do que comer, né? Ele está ali, esperando a caridade alheia. Olha só ali o resultado daquele que foi resgatado, o antes e o depois. E a gente pode fazer isso sempre, só que às vezes a gente não faz, né? Infelizmente. Um outro quadrinho que eu achei interessante, ó, ali o rapazinho ali triste, né? Com aquela nuvenzinha triste. Aí tem lá um gatinho e um cachorrinho. Estão olhando ele ali, se achegam até ele e simplesmente dão amor para ele, que é o que ele precisa, que é o que nós precisamos, na verdade. Então são essas lições para a gente refletir, para a gente, dentro do possível, colocar em prática. E os nossos animais, os nossos irmãos animais, nos ensinam muita coisa. A convivência com eles é algo fantástico, seja o cachorro, seja gato. Agora eu tenho um gato também. Antes eu tinha aquela imagem, né? A gata é na dele, não quer saber de carinho. Não é bem assim. Ele tem o tempo dele, é diferente de um cachorro. Mas eles também sabem ser amorosos. E eu tenho aprendido bastante com o meu gatinho lá. Nunca tive gato, né? Agora eu tenho. Estou aprendendo bastante com ele também. Mas independente de ser cachorro, gato ou qualquer outro tipo de animalzinho, que eles nos ensinem a receber o bem e que a gente faça o bem sem esperar nada em troca. Então, essa era a nossa lição para amanhã de hoje. Que a gente possa refletir, que a gente possa, na medida do possível, colocar em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado a todos pelo carinho, por vocês terem vindo aqui hoje e que vocês levem um pouquinho dessa luz e dessa paz
para os seus lares ao final do trabalho de hoje. Ótima manhã a todos.